Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Respostas Divinas. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês, continua firme aí no nosso canal e meu nome é Wellington e vamos para o tema de hoje. E o tema de hoje é a parábola do semeador. Essa parábola do semeador é um tema muito interessante também, assim como os demais temas também. E a parábola do semeador, Jesus estava ensinando os seus discípulos, e quando Jesus ensinava os seus discípulos, como era uma mensagem nova, era boas novas, uma mensagem totalmente diferente, que as pessoas costumavam ouvir naquela época, para as pessoas assimilarem melhor os ensinamentos de Jesus, Jesus falava por parábola. Mas o que é parábola? Cris, o que é parábola? Parábola é ensinando por ilustrações. Concorda, WW? Parábola é isso. É tentar passar um ensinamento através de comparação ou através de ilustração para as pessoas assimilarem a essência, o conteúdo daquilo que está passando. Então está lá em Mateus capítulo 4, versículo 13 ao versículo 20, e quando Jesus começa a falar sobre a parábola da semeadura, ele começa a dizer o seguinte: olha, um semeador saiu a semear, a lançar a sua semente, assim, de forma aleatoriamente naquele terreno que ele preparou. E a Bíblia diz que quando ele saiu a semear, uma parte da semente caiu aonde? Na beira do caminho. Na beira do caminho é um lugar meio solado, meio duro, né? Aonde a semente tem dificuldade de germinar. E quando aquela semente cai à beira do caminho, a Bíblia diz o seguinte, que veio uma ave do céu e comeu aquela semente. O semeador continuando a semear a semente, a Bíblia diz que uma outra parte da semente caiu no meio de pedras. E aí aquela semente começou a germinar e as raízes começou a crescer, mas sabe o que aconteceu? A raiz daquela semente bateu numa pedra, numa rocha. E aí o que aconteceu? O sol começou a bater, aquela semente não tinha raiz profunda e aquela semente ela veio a morrer. Também a parábola do semeador diz o seguinte, que uma parte da semente caiu no meio dos espinhos. E aquela planta começou a crescer bonita, viçosa, mas quando ela começou a crescer, aqueles espinhos começou a sufocar aquela semente. Aquela plantinha, ela não morreu, mas ficou raquítica e produziu fruto, mas um fruto muito mirrado que não dava para aproveitar. E também a parábola diz que uma parte da semente caiu aonde? Na terra boa e produziu muitos frutos. Um pé produziu 80, 100 frutos. Mas o que eu gostaria de passar para vocês é o seguinte, o que Jesus queria nos ensinar? Jesus contou essa parábola porque ele queria, através desta parábola, nos ensinar algo muito importante para nossas vidas cristãs. O semeador é aquele que prega a palavra de Deus. É aquele que leva a palavra de Deus. O padre, o pastor, qualquer pessoa que estiver pregando, levando a palavra de Deus, a Bíblia fala que esta pessoa é o semeador. A semente é a palavra de Deus. E aquela terra em que foi lançado a semente é o coração, é os corações das pessoas que estão recebendo aquela palavra. Aí Jesus disse, a parte da semente que caiu na beira do caminho, significa, sabe o quê? É a palavra de Deus que é lançada, que é pregada para as pessoas, e as pessoas não entendem a palavra de Deus, não compreendem. Então, esta palavra que simboliza a semente, caiu na beira do caminho. A Bíblia diz que veio uma ave do céu e comeu aquela semente. Sabe quem é a ave do céu? Simboliza o diabo.
quando a gente leva a palavra de Deus e a pessoa não entende a palavra de Deus, imediatamente o diabo vem e tira no coração da pessoa. Porque ele não quer que essa semente venha germinar no coração daquela pessoa. Outra coisa também, a palavra de Deus fala também que a semente caiu no meio de pedras. E o que significa isso? Significa, sabe o quê? Que a palavra de Deus cai no coração da pessoa. E a palavra de Deus, ela começa a germinar no coração daquela pessoa. Mas se a pessoa não tiver raiz profunda, se não enraizar no coração das pessoas, sabe o que acontece? Aquela planta, ela vem morrer. Olha, quando as pessoas recebem a palavra de Deus, nós temos que fazer o que com aquela planta? Nós temos que preparar o nosso coração para receber, nós temos que molhar aquela plantinha, senão ela vai morrer. Mas no coração da pessoa havia pedra. O que significa essa pedra que havia no coração? Muitas vezes as pessoas recebem a palavra de Deus, até de bom grado, com alegria, mas dentro do coração, nem dentro mesmo do coração, tem uma pedra grande. Esta pedra pode ser o egoísmo, pode ser a vaidade, pode ser também um rancor, pode ser o ódio. Então tudo isso aí fica guardado no coração e fica lá como se fosse uma pedra. Quando a palavra de Deus vem, começa a enraizar no coração e topa com essas coisas, a palavra de Deus não resiste e acaba morrendo, porque a pedra da vaidade, a pedra do ódio, as pedras que eu citei, acaba fazendo com que a palavra de Deus venha morrer no coração das pessoas. E a terceira semente que caiu no meio dos espinhos, significa o quê? A palavra de Deus que cai no coração das pessoas. Mas há uma porção de espinhos em volta e aqueles espinhos começam a sufocar. Aquela planta começa a crescer, mas os espinhos sufocam. Sabe o que significa isso? Significa os espinhos? Os espinhos significam o quê? Significa a vaidade, significa o dinheiro que toma lugar de Deus. Muitas das vezes, Cris, né? O dinheiro é uma idolatria também. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Muitas vezes o dinheiro, né, supera a palavra de Deus e acaba sufocando as vaidades, as coisas do mundo, os prazeres, as orgias, né, que tem no mundo. A pessoa começa, isso aí se torna espinho e começa a sufocar a palavra de Deus. Então, gente, esta é a parábola do semeador. E esses são os ensinamentos que Jesus quis passar para aquelas pessoas. E esta é a palavra de Deus também, que é atual e ela serve para cada um de nós também. Então, gente, não esqueçam, o semeador é aqueles que anunciam a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. A terra são os nossos corações, que quando ela é semeada, ela vai vingar ou não, dependendo do estado do coração das pessoas, tá? Então vocês guardem esta palavra e eu gostaria de pedir a vocês, se você que está assistindo pela primeira vez, você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Se você já é inscrito, você deixa o seu like e compartilhe com os seus amigos, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês por ter assistido esse vídeo. Fica sempre firme aí no nosso canal Respostas Divinas. E olha aí, tem outros vídeos aí que você pode continuar assistindo. Terminou esse, ó? Clica nesses dois aqui do lado aqui, ó. E que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo com o nosso canal Respostas Divinas.